coisas que todo mundo já fez ou faz ou já viu, mas não sabe que se trata de ergonomia. Então, eu vou mostrar que todos vocês já sabiam, mas não sabiam que sabiam. Uma coisa muito simples, todo mundo já fez. Toda vez que você tem que alcançar um objeto que está no alto e você pega uma cadeira para você subir em cima porque você não alcança, ou uma escada, você está aplicando ergonomia. Você está adaptando o seu ambiente de trabalho para a sua característica como ser humano, para as suas características psicossociais, cognitivas, antropométricas. Então, ao invés de eu ficar pulando, correndo o risco de ter um acidente, de cair, ou de ficar me esticando muito, correndo o risco de me lesionar, de ter um desconforto, de ter uma torção ali, alguma coisa, eu pego uma escada, eu pego um banco, eu pego uma cadeira. Eu acabei de adaptar o meu ambiente para a minha característica como ser humano. Então, quando surgiu, na Revolução Industrial, que surgiram as máquinas, a linha de produção em massa, não tinha nada de adaptação do trabalho ao homem. Se rodava 1000 caixinhas por hora, o trabalhador tinha que dar conta de executar e realizar aquelas 1000 caixinhas na linha de trabalho por hora. Quem aqui já assistiu aquele filme do Charlie Chaplin em Tempos Modernos? Que ele vai fazendo e vai aumentando a linha de produção e ele vai fazendo mais rápido, até que ele vai para casa e não consegue sair desse movimento, que é extremamente repetitivo, um ritmo de trabalho extremamente alto. Então, isso caracteriza muito o tipo de trabalho que era quando iniciou na Revolução Industrial com máquinas e linhas, e hoje a gente tem uma visão de prevenção, temos as normas que obrigam, temos a visão da empresa que é muito mais caro corrigir, remediar do que prevenir. Então, a gente tem essa adaptação do trabalho para as características do homem. Antes não tinha, Quando as primeiras linhas de produção, depois da Revolução Industrial, não tinha nada disso, da segunda Revolução Industrial. Não tinha nenhum tipo de adaptação do trabalhador ao homem. Hoje temos. Uma outra coisa, toda vez que a gente regula a alça da mochila, para aquele peso ficar mais próximo da coluna, não tão ali na coluna lombar, nem tão aqui em cima na posição média. Isso é ergonomia. Eu estou distribuindo esse peso melhor, deixando esse peso mais próximo da minha linha de força, que é aqui no umbigo, mais ou menos, ali entre a lombar e o umbigo. Então, essa regulagem que a gente faz de deixar a alça mais justa da mochila, de deixar a carga dos livros mais próximo do nosso corpo, isso é ergonomia. Você está praticando ergonomia e nem sabia. E se você não regulou a mochila do seu filho, do seu irmão, do seu sobrinho, do seu primo, regule, Qual é a posição ideal? Um pouco acima da lombar e bem justa do corpo, que aí ele não tem uma alavanca tão grande para segurar esse peso. O peso, quanto mais próximo de nós, mais facilidade a gente tem para manuseá-lo, porque ele fica próximo do nosso centro de força. Um outro tipo de ergonomia, gente, carrinho de bebê. Ergonomia pura, ergonomia. Olha como era difícil e penoso na época que não tinha carrinho de bebê. Então, ao invés dos pais ficarem o dia todo com a criança no colo, foi desenvolvido um carrinho de bebê que, além de permitir que o bebê descanse no carrinho e não só no colo, permitiu que transportasse o bebê com uma maior facilidade. O carrinho de bebê é ergonomia pura. E passando isso para o ambiente de trabalho, carrinhos que manipulam caixas, cargas, Ao invés de carregar uma caixa no braço por 10 passos, coloca um carrinho e faz ele trabalhar para você. O que eu estou fazendo? Adaptando a condição de trabalho à minha característica como ser humano, e não me adaptando àquele peso, àquela carga. Vou dar um exemplo lá dentro da empresa também. Tem uma bancada alta que ela não foi desenvolvida ergonomicamente correto, ou ela foi desenvolvida para um público mais alto, e aí tem alguém mais baixo lá naquela linha, todo mundo trabalha assim, confortável, e tem uma pessoa mais baixa que precisa trabalhar assim. Por quê? Porque ela não está alcançando aquela bancada. Se eu coloco um tablado para ele chegar na altura da bancada e dos demais colegas e trabalhar confortavelmente, isso é ergonomia. Eu estou adaptando aquele trabalho, aquele ambiente
para as características daquele trabalhador, de forma individual, melhor ainda. Então, isso é ergonomia, carrinho hidráulico, paleteira, né? São os exemplos de máquinas que a gente utiliza para fazer o manuseio de cargas nas empresas. Cadeira de escritório, regular minha cadeira quando eu sento, quando eu chego na minha empresa, quando eu começo no meu dia de trabalho no meu home office, regular a altura aqui do monitor para a borda superior ficar no nível do meu olho, não deixar o computador tão próximo, nem tão longe da minha visão, né? O ideal mais ou menos é um braço esticado, ó, que tá certinho para mim. Então, tudo isso é ergonomia. Quando você entende o que é ergonomia, entende os fundamentos, as bases, percebe o que é, você começa a ver que a ergonomia está presente em tudo, absolutamente tudo nas nossas vidas.